E a vitória de Trump mexeu com o mercado financeiro em todo o mundo. E a reação não foi positiva, pelo menos no começo do dia, mas pelo menos foi amenizada ao longo do pregão. Ontem, diversos mercados financeiros fecharam com otimismo na expectativa de uma vitória de Hillary Clinton, e o resultado inesperado assustou os investidores. As bolsas que operavam na hora do resultado tiveram um impacto maior. Foi o caso das asiáticas. Os índices da China fecharam ainda antes da confirmação do resultado da eleição americana, mas já com indicativos de que Trump seria o escolhido, a baixa foi de 0,5%. Em Tóquio, a reação negativa fez as ações do índice Nikkei caírem mais de 5%. Esse valor é o pior desde a aprovação do Brexit. As da Europa, que operam na sequência, fecharam com baixas que não chegaram a 1%, considerando Londres, Berlim e Paris. Mas a situação só ficou mais tranquila depois do discurso de Trump, que foi considerado conciliador. No Brasil, logo na abertura do mercado, o dólar já tinha disparado. Depois de fechar o dia de ontem cotado a R$ 3,16, abriu esta quarta-feira cotado a R$ 3,24. Depois desacelerou. A Bovespa também teve uma manhã ruim. Abriu caindo cerca de 3%, depois também acalmou. No México, o ministro das Finanças e o presidente do Banco Central tentaram acalmar o mercado depois de a moeda do país desvalorizar 8,5% em relação ao dólar. O país está envolvido em várias polêmicas da campanha de Trump. Nos Estados Unidos, todos os índices abriram o dia em queda. Os próprios investidores ressaltam que não foi nada significativo, mas ponderam que foi porque houve uma preparação para qualquer possibilidade nos últimos dias. Bom, e agora já no final da tarde, quando as bolsas estavam fechando, as bolsas tanto nos Estados Unidos quanto as bolsas da Europa, a Dow Jones nos Estados Unidos, a Nasdaq, as bolsas da Europa acabaram fechando com alta, uma alta média de mais de 1%. Aqui no Brasil, aí foi o contrário, a Bovespa, ela acabou fechando com 1,4% negativa. Agora, falando nisso, o presidente do Banco Central, William Goldfein, disse que ele está acompanhando toda essa movimentação do mercado financeiro brasileiro e o global também após a vitória de Donald Trump. E ele disse que vai tomar todas as medidas adequadas que sejam necessárias. Goldfein não detalhou ainda que medidas seriam essas. Agora, falando sobre o dólar comercial, esse subiu consideravelmente de ontem para hoje. A gente mostra aqui, a alta foi de 1,33%, fechou o dia cotado a R$ 3,21. Por isso a preocupação do Goldfein, porque se você se lembra, ontem o dólar fechou cotado a 3,16. Então, de um dia para o outro foi de 3,16 para 3,21. E a vitória de Donald Trump repercutiu entre especialistas aqui no Brasil. Hoje falamos com o professor e cientista político de São Paulo, Francisco Fonseca, que comentou sobre o impacto da vitória do candidato republicano aqui para o Brasil. No caso do Brasil em particular, o impacto muito possivelmente será sentido em relações diplomáticas e mesmo econômicas, né? Porque o Trump já declarou, inclusive, um grande desprezo pela América Latina, né? E um enorme nacionalismo, um protecionismo, né? Das empresas dos Estados Unidos. Só que o Trump já disse que está se lixando para a América Latina. Então, isso coloca para o momento brasileiro uma reflexão, né? Nós vamos aqui lamber as botas de quem está dizendo que nos despreza. Eu acho que isso é a grande questão para a reflexão no Brasil. E quem também comentou com a gente o resultado foi Paulo Silvino Ribeiro, doutor em Sociologia, que ressaltou fatores que explicam o que pode ter influenciado o resultado. Acredito que a sociedade americana, não de hoje, tem um viés conservador bastante latente. Quer dizer, não dá para a gente acreditar que a outra alternativa, a candidata Hillary Clinton, seria uma alternativa à esquerda. Evidentemente que não. Quer dizer, são dois candidatos à direita, evidentemente o Trump mais à direita do que Hillary. Agora, isso mostra, portanto, a mentalidade política que o norte-americano tem. Quer dizer, que tende a um nacionalismo, um forte apego, portanto, às questões nacionais, a uma xenofobia bastante importante. Essa palavra bonita significa, portanto, uma fobia ou um preconceito em relação a latinos, a imigrantes de modo geral, e que evidentemente nega esse momento histórico em que a gente vive de globalização e de que, portanto, cada vez mais a gente fica convencido de que há problemas políticos que não são nacionais, mas são globais. Suad, a gente mostrou agora há pouco sobre as bolsas de valores, a reviravolta. As primeiras bolsas que fecharam quando o resultado foi dado, fecharam com queda. Hoje abriram estranhas, mas depois no final do dia
voltaram a tomar um rumo positivo. Isso quer dizer o quê? O impacto inicial da eleição do Trump assustou, mas o mercado já começou a entender que talvez ele não vai ser tão rude quanto ele prometia na campanha? Eu acho que não entenderam ainda não. O que pode ajudar um pouco o Trump aí é que ele sendo republicano agora, porque ele muda de partido conforme a música, né? O Congresso também, uma grande parte do Congresso que venceu agora, vai ser reposta, vai virar a maioria toda republicana. A Suprema Corte está com 4 juízes, ministros seriam liberais e 4 conservadores. Está faltando um, que é o 9º, que vai ser escolhido pelo Trump ou pelo Partido Republicano. E alguns dos liberais estão para se aposentar, então a maioria vai ser todo mundo republicano. Nós temos 3 poderes republicanos e isso é que está dando um norte para a política econômica americana. Não o Trump, porque ele ainda não disse a que veio. Ele ainda não colocou no papel tudo que ele vai fazer. Muita coisa que ele disse, ele voltou atrás, porque o Partido Republicano defende outras coisas. Então, agora ele está se adequando ao partido e à linha de conduta e ao lobby do partido. Agora, deve ter muita gente acalmando o mercado por aí, principalmente nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil o Banco Central está fazendo, lá também estão fazendo, acalmando o mercado. Mas teve bolsa que baixou 5 pontos, né, negativos. Então, ainda não disse a que veio, não. Muito dinheiro sumiu dos Estados Unidos, foi para outro lugar mais tranquilo. Mas, devagarzinho, eles vão colocar os pontos nos is. Esse discurso inflamado que ele fez, agressivo, cheio de ofensas, foi uma campanha de marketing também, né? Essa personagem que ele criou foi... Presume-se que foi para ganhar as eleições, né? Onde ele jogou sujo, de verdade. Mas presume-se que ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quiser, porque ele depende da aprovação do Congresso e também depende da aprovação, em algum momento, também da Suprema Corte. Mesmo o Congresso sendo de maioria do próprio partido dele. Mesmo, porque eles têm toda uma linha de conduta e tem todo um norte. E também tem o Banco Central americano, que eles dependem do Banco Central também o tempo todo. Então, ele precisa da aprovação de muita gente. Ele não consegue fazer tudo isso sozinho que ele quer, não. Claro.